Para tudo agora. Porque o que eu vou te mostrar aqui pode doer. Eu vou te mostrar como é a sua vida em cada nível de poder financeiro. E quando você perceber em qual nível você está, talvez você sinta raiva. Talvez você sinta medo. Ou talvez você finalmente acorde. E antes de começar, faz uma coisa rápida. Curte esse vídeo agora. Porque isso faz o algoritmo entregar esse conteúdo para mais pessoas que estão presas na mesma situação. E comenta aqui embaixo qual nível você acha que está. Não precisa mentir. Aqui ninguém te conhece. Comenta nível 1, nível 2, nível 3, o nível que você acha que vive hoje. Porque quando você escreve isso, você assume a verdade. E a verdade é o primeiro passo para mudar. Agora presta atenção. Porque isso aqui é real. Dinheiro não compra felicidade. Mas ele compra tempo. E tempo é vida. Vamos começar. A maioria das pessoas acha que riqueza é ter dinheiro. Mas riqueza não é dinheiro. Riqueza é poder. Poder de escolha. Poder de dizer não. Poder de não depender de ninguém. Poder de não ter medo. E o mais cruel é que a maioria das pessoas vive presa em um nível financeiro, sem nem perceber. Hoje eu vou te mostrar os 7 níveis financeiros. Do nível mais baixo, onde a pessoa só sobrevive, até o nível mais alto, onde o dinheiro deixa de ser um problema. E no final, eu vou revelar qual é o nível mais perigoso de todos. O nível onde a maioria morre sem perceber que morreu por dentro. No nível 1, você não vive. Você sobrevive. Você acorda pensando em conta. Você dorme pensando em dívida. O aluguel é um medo constante. A conta de luz é uma ameaça. A geladeira nunca está cheia. E qualquer emergência vira desespero. Nesse nível, o cérebro da pessoa entra em modo de guerra. Ela não pensa em futuro. Porque futuro não existe quando o presente está pegando fogo. A mente funciona assim. Como eu pago isso hoje? Como eu compro comida? Como eu não passo vergonha? Como eu não sou despejado? E o pior é que isso destrói a autoestima. A pessoa começa a se sentir inferior. Começa a se sentir fraca. Começa a se sentir incapaz. E aí vem o golpe final. As pessoas ao redor começam a tratar você como se fosse preguiça. Mas não é preguiça. É exaustão. Você não está cansado do trabalho. Você está cansado da vida. No nível 2, você até trabalha. Você até ganha dinheiro. Mas o dinheiro não fica. Porque tudo vai embora. Cartão de crédito. Parcelamento. Empréstimo. Juros. Você recebe o salário. E já sabe que ele não é seu. É como se o dinheiro só passasse pela sua mão. E fosse direto para a mão do banco. E o mais triste é que nesse nível a pessoa vive a ilusão de progresso. Ela compra um celular novo. Compra uma roupa boa. Compra um tênis caro. Às vezes compra até um carro. Mas na verdade, ela não comprou nada. Ela alugou tudo. Ela não tem patrimônio. Ela tem boleto. E isso vira um ciclo. Quanto mais a pessoa tenta parecer bem, mais ela se afunda. E sabe o que a dívida faz com a mente? Ela rouba sua paz. Rouba sua energia. Rouba seu foco. A pessoa começa a viver com medo de mensagem no celular. Medo de ligação. Medo de cobrança. Esse nível é onde a maioria se destrói em silêncio. No nível 3, você parece bem. Você paga as contas. Você consegue viver. Mas existe um problema. Você é estável, mas é prisioneiro. Você ainda depende totalmente do seu trabalho. Se você perder o emprego, acabou. Se ficar doente, acabou. Se a empresa te mandar embora, acabou. Nesse nível, você tem conforto, mas não tem liberdade. E isso é perigoso. Porque o nível 3 é onde as pessoas se acomodam. A pessoa pensa, tá bom assim. Pelo menos eu não tô passando fome. E aí o tempo passa. Anos passam. E quando ela percebe, viveu uma vida inteira apenas pagando contas. E tem outra armadilha aqui. Quando a renda aumenta, o padrão de vida aumenta junto. A pessoa compra um carro melhor. Aluga uma casa maior. Compra coisas que não precisa. E a liberdade continua igual. Porque estabilidade sem patrimônio é só um tipo mais elegante de pobreza. O nível 4 é onde a vida começa a mudar.
Aqui você não é rico. Mas você começou a construir riqueza. Você entende uma coisa que quase ninguém entende. Não importa quanto você ganha. Importa quanto você guarda. E como você multiplica. Nesse nível você cria reserva de emergência. Você começa a investir. Você começa a controlar gastos. Você começa a dizer não para coisas pequenas. Para dizer sim para um futuro grande. E aqui acontece a mudança mais importante. A mente muda. Você para de pensar como consumidor e começa a pensar como construtor. Você começa a pensar em ativos, em patrimônio, em renda extra. Você começa a olhar para o dinheiro como semente, não como brinquedo. E isso é raro, porque a maioria das pessoas só pensa em gastar. E quem só gasta, nunca sai do lugar. Nesse nível você começa a perceber. A liberdade não vem de ganhar mais. A liberdade vem de depender menos. No nível 5, você ainda trabalha. Mas agora você trabalha por escolha. Você tem renda extra. Você tem investimentos. Você tem mais de uma fonte de dinheiro. E isso muda tudo. Porque o medo começa a sumir. Você não vive mais desesperado. Você não vive mais com pânico do mês virar. Porque você sabe que se algo acontecer, você consegue se virar. Nesse nível você começa a comprar o verdadeiro luxo. E o verdadeiro luxo não é carro, não é roupa, não é celular. O verdadeiro luxo é tempo. Você começa a pagar para resolver problemas. Você terceiriza coisas chatas. Você ganha horas de vida. Você começa a entender que tempo é mais caro do que dinheiro. E aqui você começa a enxergar a realidade. O pobre trabalha por dinheiro. O rico faz o dinheiro trabalhar. Nesse nível você sente o gosto da liberdade. E quando você sente esse gosto, não tem mais volta. No nível 6, você venceu o jogo básico. Você tem patrimônio suficiente para gerar renda. Se você parar de trabalhar, você não quebra. Você não fica desesperado. Você não entra em pânico. Porque agora o dinheiro trabalha por você. A maioria das pessoas acha que isso é impossível. Mas não é impossível. Só exige disciplina, tempo e inteligência. Nesse nível você começa a viver diferente. Você escolhe onde mora. Você escolhe com quem anda. Você escolhe o que aceita. Você não tolera mais humilhação. Você não tolera mais abuso. Você não tolera mais exploração. Porque agora você tem poder. E o mais interessante, a maioria das pessoas nesse nível não ostenta. Porque quem precisa provar alguma coisa ainda está preso na insegurança. Aqui você entende que a maior riqueza do mundo é dormir em paz. No nível 7, o dinheiro vira influência. Aqui não é mais sobre pagar contas. Não é mais sobre conforto. Aqui é sobre controle. Você não compra coisas. Você compra oportunidades. Você investe em empresas. Você participa de decisões. Você tem acesso. Você tem gente cuidando do seu dinheiro. Você tem contador. Você tem advogado. Você tem pessoas resolvendo tudo. Enquanto a maioria vive preocupada com boleto. Quem está nesse nível está preocupado com estratégia. E aqui vem a parte mais dura. A verdade é que pessoas nesse nível vivem em um planeta diferente. Elas não enfrentam as mesmas filas. Elas não enfrentam o mesmo sistema. Elas não enfrentam os mesmos limites. E isso é o que ninguém quer admitir. O dinheiro não é apenas conforto. O dinheiro é proteção. Agora escuta isso. O nível mais perigoso não é o nível 1. Porque quem está no nível 1 sabe que está no fundo. O nível mais perigoso é o nível 3. Porque no nível 3 você tem o suficiente para sobreviver. Mas não tem o suficiente para ser livre. E isso faz você se acomodar. Você vive repetindo. Depois eu penso nisso. Depois eu invisto. Depois eu mudo. Depois eu aprendo. E o depois nunca chega. Até que um dia você percebe que sua vida passou. E o seu tempo foi vendido. A verdade é simples. Ou você domina o dinheiro, ou o dinheiro domina você. Agora eu quero que você faça uma coisa. Comenta aqui embaixo qual nível você está hoje. Sem vergonha. Escreve. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5,
nível 6 ou nível 7. E se você quer sair do nível onde está, curte esse vídeo, porque quanto mais gente curtir e comentar, mais esse conteúdo chega para pessoas que estão presas e nem perceberam. E se você quer que eu faça um vídeo ensinando como subir de nível na prática, comenta: eu quero subir. Se você comentou isso, então parabéns, porque você acabou de dar o primeiro passo. E o primeiro passo é sempre o mais raro. Segue o perfil. Porque o próximo vídeo pode mudar sua vida. Lembre disso. Pobreza não é falta de dinheiro. Pobreza é falta de escolha. E escolha custa caro. Até o próximo vídeo.